E aí, pessoal, aqui que fala é o Vitor, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. E hoje, pessoal, a gente vai adentrar um pouco mais na fase inicial do xadrez, certo? Que é a abertura, tá, pessoal? Então a gente vai falar um pouco sobre conceitos, como punir o seu adversário, vai falar também sobre gambitos e percas de tempo na abertura, tá? Isso é uma coisa um pouco mais avançada, tá, pessoal? Um pouco mais aprofundada, certo? Quando você é iniciante, o que você aprende? Três coisas básicas: dominar as casas centrais, desenvolver suas peças e proteger o seu rei. Isso você vai levar para toda e qualquer abertura, certo? Mas tem algumas coisas que você pode aprofundar mais, que foi o que eu disse aqui anteriormente, certo? Então a gente vai estar fazendo isso nesse vídeo, tá, pessoal? Então, pessoal, a gente vai começar falando um pouco sobre percas de tempo na abertura, tá? Então eu vou colocar aqui um exemplo para ficar um pouco melhor para a gente entender, certo? Então vamos dizer que o nosso adversário jogou E4, a gente jogou E5, que é a resposta mais natural, e o nosso adversário jogou D4, avançando o peão, certo? E aí eu quero que vocês tenham em mente a resposta principal aqui, tá? Que tem que ser a primeira coisa que vem na sua cabeça, que é tomar esse peão, certo? Outros lances, como D6, vai ser um lance um pouco mais passivo, vai te colocar uma posição um pouco inferior, tá? Mas não é algo tão relevante, certo? Você vai conseguir jogar tranquilamente, mas o lance principal aqui que eu recomendo é você tomar esse peão, certo? E aqui as brancas elas vão ter várias respostas, ok? Elas podem tomar ou elas podem jogar o famigerado C3 aqui, que nada mais é do que um gambito, certo? Mas ainda não vou adentrar um pouco, não vou adentrar ainda na parte dos gambitos. Eu quero falar um pouco com vocês sobre percas de tempo na abertura, tá? Mas só explicando aqui o gambito. O gambito, pessoal, é uma entrega material em troca de outra vantagem que a pessoa considera equivalente, certo? Então aqui, por exemplo, se eu tomar o peão, ele vai tomar de cavalo. E aqui, qual é a vantagem e a desvantagem? A minha vantagem é que eu tenho um peão a mais. Porém, qual é a minha desvantagem? Eu não tenho nada desenvolvido. As brancas, qual é a desvantagem delas? Elas têm um peão a menos. Mas qual é a vantagem? Elas têm um peão em casa central, que domina casas centrais e tem uma peça desenvolvida. Então, é como se fosse uma troca equivalente, tá? Embora o computador ainda dê certa vantagem para as pretas aqui, tá? Mas é totalmente jogável isso aqui, ok? Mas eu não quero adentrar ainda no tema dos gambitos. Eu quero falar um pouco sobre percas de tempos, tá? Então aqui, isso aqui é um erro mais de principiante, tá? Mas eu quero adentrar também, ok? Então vamos dizer que você não quer entrar nessa linha que eu acabei de mostrar, porque você considera perigosa a posição para você, você não gosta de ficar atrás de desenvolvimento, mesmo que você fique com um peão a mais, tá? Então o que que você faz? Você pode jogar aqui bispo C5, que já é um erro, tá, pessoal? Um erro de principiante isso aqui, ok? Porque o que que ele vai fazer? Ele vai tomar o peão. E aí, se você voltar ao seu bispo, nada mais é do que você perder um tempo, né? Porque eu poderia ter tirado meu bispo direto para cá. Então, o que o jogador mais principiante ele faz? Ele dá cheque, tá? E aí o jogador de brancas, ele vai jogar bispo D2 aqui, que eu considero que é o mais interessante. Porque aqui já está instigando o jogador de pretas. Qual é a primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente está de pretas aqui? Trocar o bispo, tá? E a primeira regra que eu quero dizer para vocês: nunca uma troca é igual no xadrez. Sempre tem uma vantagem e uma desvantagem, certo? E aí eu vou explicar qual é a vantagem e a desvantagem nessa ocasião, ok? Então aqui as pretas vão lá e fazem a troca e ele toma de cavalo. Por que que esse lance não é... Porque essa sequência de lance, na verdade, não é tão legal para as pretas. Porque eu perdi muitos tempos. Vamos lá, vamos analisar a trajetória do nosso bispo, certo? Meu bispo estava aqui em F8. Eu joguei bispo C5, fiz um lance com o bispo. Ele tomou, né? Fez C toma D4, ameaçando meu bispo. Joguei bispo B4 cheque, fiz o segundo lance com meu bispo, né? Ele jogou bispo D2 e eu fiz o terceiro lance com meu bispo. Repara que quando ele tira o bispo dele, ele faz apenas um lance com o bispo dele, tá? E aí eu faço o terceiro lance com o bispo, entregando ali, né? Fazendo a troca, na verdade. Ele vai lá e toma de cavalo. E qual foi o problema disso? Eu troquei uma peça minha que fez três movimentos por uma peça dele que fez apenas um movimento, certo? E se a gente for fazer a subtração, vai dar 3 menos um. Ele ganhou dois tempos de desenvolvimento. 3 menos um, 2. Ele ganhou dois tempos de desenvolvimento. E onde é que estão esses tempos? O avanço dos peões. Então, enquanto meu bispo estava se mexendo no tabuleiro, ele estava avançando os peões. E aí, quando eu fiz a troca, eu simplesmente entreguei uma peça que fez muitos movimentos por uma peça que fez poucos movimentos. E aí, no final da história, eu saí pior desenvolvido, né?
Ele já tem dois peões centrais e uma peça desenvolvida, e eu não tenho nada em troca disso. Nem peão a mais eu tenho aqui, né? Então nem daria para chamar de gambito. Então ele estaria com uma vantagem de graça aqui, né? Então, qual é a regra que eu quero trazer para vocês? Não troque uma peça sua que fez muitos movimentos por uma peça do adversário que fez poucos movimentos, tá? Isso na abertura, tá? No meio jogo e final você pode fazer isso, tá? Porque no meio jogo as peças vão se mexer mais de uma vez, né? Porque já passou a parte de desenvolvimento, né? Na abertura é que essa regra vale mais, ok? Então a gente tem que evitar essas coisas na abertura, essas percas de tempo. Ok, pessoal? Agora, pessoal, eu quero falar com vocês sobre gambitos, tá? Eu quero falar sobre dois gambitos aqui com vocês, certo? Que são o gambito do rei e o gambito na abertura escocesa, certo? Por quê? Porque eles são gambitos mais obrigatórios, assim. Não tem muito como você fugir desses gambitos. Se o cara fizer, você vai ter que entrar na dança, né? E eu quero ensinar pra vocês como é que vocês vão lidar contra isso, tá? Então vamos lá. Vamos entrar primeiro no gambito do rei, onde o adversário joga E4, a gente joga E5 e o adversário joga F4, certo? Que é o gambito do rei. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, assim como o F4, a mesma coisa que acontece com o D4, a gente tem que pensar em uma alternativa mais enérgica. Fazer o lance D6 é uma coisa que vai te deixar um pouco atrás, certo? Então você tem que pensar em uma resposta mais à altura, né? A mesma coisa vale para o F4. Então, você pode fazer o D6 aqui, não tem problema nenhum, mas não é uma resposta tão precisa, tá? Quais são as respostas que eu recomendo aqui para vocês? Duas, tá? Vocês vão ficar variando entre essas duas, aí vai de acordo com o seu gosto, certo? Ou você vai jogar D5, ou você vai capturar esse peão, tá? Tem outras respostas, mas a que eu considero que você tem que mais saber são essas duas, certo? Então aqui já vai ser basicamente uma aula de gambito aqui, gambito do rei, né? Aula naquelas, né? Porque é com base no que eu sei. Nem sei se isso aqui dá pra chamar de aula, né? Mas vamos lá, tem duas opções. Ou você toma ou você joga D5, certo? Aqui, disparado, mas o principal é você tomar esse peão, certo? E aqui, chegando nessa posição, o disparado o adversário fazer cavalo F3, tá? Ele pode fazer outros lances. Tem lance como cavalo C3, que também é um lance jogável. Só que o problema é que ele permite o dama H4 cheque. Ele não pode cobrir de peão, porque eu vou simplesmente tomar e se retomar vai cair a torre, né? Se ele avançar, eu tomo. Se ele retomar aqui de peão, vai cair a torre. E aqui as brancas estão totalmente ganhas, tá? E se ele fizer um lance como esse, argumentando que se eu fizer um avanço aqui dando cheque, ele vai tomar minha dama, eu posso fazer o avanço, né? Eu faço o avanço, ele toma minha dama e eu vou tomar a torre dele promovendo a outra dama. Então eu vou recuperar minha dama e vou ganhar a torre dele ainda por cima, certo? Então isso aqui também não resolve os problemas dele. Então o lance que ele tem que fazer aqui é rei E2. E sinceramente, o jogador de brancas entrar nessa posição não é nada interessante, tá? Principalmente se for um jogador iniciante. Qualquer momento ele pode errar aqui e as pretas basicamente não tem nenhum problema, tá? Mas é uma linha jogável. Então muitas das vezes o jogador joga aqui cavalo F3 para evitar o dama H4, né? Porque senão ele vai lá e toma de cavalo, certo? E aqui qual é a resposta principal, certo? Na verdade tem duas respostas que eu quero que vocês guardem com vocês aqui. Então só para não deixar a gente se perder muito, vamos só recapitular um pouco. Quando o nosso adversário joga F4, a gente tem duas opções. Ou a gente toma, a gente joga D5. O D5 é um pouco mais simples, talvez, né, de se jogar. Quando você joga D5, você recusa a tomada, né, do peão ali que está sendo gambitado e gambita o seu. Mas ele não pode tomar esse peão agora, né? Se ele tomar o peão, ele está totalmente perdido, pessoal. Porque eu vou jogar dama H4 cheque. E ele é obrigado a mover o rei. Porque se ele avançar o peão, eu vou tomar em E4. Se ele colocar o bispo na frente, vai cair a torre. Se ele colocar o cavalo na frente, vai cair a torre. Se ele colocar a dama na frente, vai cair a torre. Se ele tirar o rei, vai cair a torre. Né? Porque se ele tirar o rei e eu tomar e ele jogar bispo G2, dizendo que vai ganhar minha dama, eu jogo dama H2 tomando o peão e minha dama vai conseguir escapar. As pretas estão totalmente ganhas nessa posição, tá, pessoal? Então, a gente já viu que a tomada desse peão não é legal quando a gente joga D5, certo? Então, qual é o disparado aqui que eu estou falando com vocês? É o E toma F4, certo?
E aí o disparado para ele é cavalo F3. A gente viu outras opções que não é tão interessantes porque permite o dama H4. Aqui ele impede esse dama H4 e segue o jogo. E aqui tem duas opções para as pretas jogarem, certo? Ou você vai jogar cavalo F6, ou você vai jogar G5 nessa posição, tá? O G5 é o melhor lance, ok? Você deve estar pensando, caramba, eu vou jogar G5, eu vou estragar aqui a estrutura de peões, vou estragar o meu roque pequeno, e o computador diz que é o melhor lance. Como assim? Como é que isso funciona, né? Por que que esse é o melhor lance, pessoal? Porque eu estou me aproveitando do erro do meu adversário. Qual foi o erro do meu adversário? Lá no início ele ter jogado F4. Então, quando ele joga F4, ele também está quebrando a estrutura do rock dele, né? Do rock pequeno. Que agora ele vai abrir essa diagonal porque eu vou começar a atacar o rei dele, tá? Então, se o seu adversário fizer um erro, você pode muito bem responder à altura, certo? Então não tem problema nenhum a gente, depois que ele avança, eu tomar e ele cavalo F3, eu jogar G5, não tem problema nenhum, certo? E aqui, uma das ideias principais é ele seguir com o bispo C4, certo? Qual é a ideia? Jogar cavalo E5 e bater nesse peão, certo? Aqui tem várias respostas. Você pode jogar D6, evitando isso. Você pode jogar cavalo C6, também com a mesma ideia. F6 também deve ser jogável, eu nunca testei, mas deve ser jogável, tá? Mas aqui, o computador manda cavalo C6, e aí vem D4, que o computador manda G4 já, né? É G4 o lance aqui? Bispo G7, o computador manda. Tá. Mas enfim, eu só quero que vocês entendam que esse G5 é totalmente jogável, tá? Então não tem problema nenhum. Contanto que você estude a posição também, certo? E a outra opção, que é menos caótica, é cavalo F6. Aí você pode estar pensando, ah, mas o meu adversário vai lá e vai avançar o peão, ameaçando meu cavalo. Então, tudo bem, deixa ele avançar. Porque se ele avançar, que é o melhor lance, na verdade, você vai jogar cavalo H5, que também é o melhor lance. Aí você deve estar pensando, caramba, mas eu vou colocar meu cavalo no canto. Como é que isso pode ser bom pra mim, né? Como é que isso pode ser legal? Mas é aquela mesma questão do G5, pessoal. O meu adversário ele também cometeu o erro jogando F4 lá no começo, tá? Porque mesmo o Gambito do Rei sendo uma variante jogável, né, para as brancas, ainda assim não é um lance conceitualmente legal, né? Porque ele avançou F4 muito precocemente. Ele enfraqueceu muito o rei dele. Então esse lance justifica o meu cavalo H5, certo? Se eu estivesse jogando esse lance simplesmente porque eu quero, o meu adversário não está fazendo nada de errado, aí sim seria um lance errado. Mas eu estou respondendo à altura que o meu adversário fez, certo? E aí aqui você pode pensar, meu cavalo está meio estranho, né? Porque agora, repara que meu cavalo está sem casas, né? Eu não posso vir para cá, nem para cá, porque tem meu peão, e nem voltar. Então meu cavalo está sem casa, então qualquer ameaça eu vou perder o cavalo. Só que a questão é, não tem como ele ameaçar o cavalo, né? Se ele jogar G4, eu vou tomar um passant, né? E aí eu que vou estar atacando ele, no caso, tá? Se ele tentar tirar o cavalo para me dar um descoberto aqui de dama, ele vai perder a partida, né? Porque, por exemplo, cavalo D4, eu vou jogar dama H4 cheque. Se ele mover o rei, eu vou jogar aqui cavalo G3 cheque, né? Que não é nem o melhor lance. Mas quando ele toma, já cai a torre. Aqui eu tô completamente ganho com 3 pontos de vantagem, tá? O rei dele tá sem o rock, tá todo estourado. Vai perder esse aqui muito fácil. Tá, pessoal? E, né, se ao invés de mexer o rei ele avançar o peão, eu posso simplesmente fazer F toma G3. E aí se ele argumentar aqui, vai jogar cavalo F3 ameaçando a minha dama, para tirar ela daí, né? Se ele jogar esse lance, eu simplesmente jogo G2, avançando o peão, dando cheque de dama mesmo. Se ele tomar minha dama, eu vou tomar a torre, promovendo a outra dama. E aí a gente vai ficar com a dama a mais, vai ficar com a dama, né? Recuperar a nossa dama. E ainda vai ganhar a torre do adversário, que as brancas estão perdidas da mesma forma, certo? Então, ele não tem como ameaçar muito bem meu cavalo que chegou aqui em H5, certo? E aí vai seguir um jogo bem normal, tá? Aqui o computador fala D4, aí fala aqui para as pretas D6, né? Dama E2, aí D5, agora por que não jogou D5 direto, né? Às vezes eu não entendo muito bem esse computador, né? Cavalo C3, ele fala. Cavalo C6, bispo D2, bispo G4 vai seguir um desenvolvimento bem normal. Mas se a gente ficar assim, muito preocupado com o nosso cavalo, a gente pode mesclar as duas ideias, né? Jogar o G5, que também deve ser um lance legal, tá? E aí a gente vai dar uma casa de fuga pro nosso cavalo e ainda vai defender o nosso peão aqui,
certo? Então não tem bicho de 7 cabeças aqui no Gambito do Rei, tá, pessoal? É bem simples. Então, só recapitulando, tá? Voltando aqui pro início, só pra gente ter uma base bem consolidada. Quando o adversário joga F4, a gente tem duas opções. Ou a gente toma, ou joga D5. Quando a gente toma, na maioria das vezes, o jogador vai jogar cavalo C3, evitando esse cheque. E aí aqui a gente vai ter duas opções. Ou a gente vai jogar o G5 ou o cavalo F6, que aí você vai conseguir entrar na uma posição totalmente jogável, tá, pessoal? Sem muitos problemas. Outro gambito que eu queria falar aqui com vocês também, pessoal, é o gambito que acontece na abertura escocesa, certo? Que é quando as brancas jogam E4, a gente joga E5, aí segue com cavalo F3, cavalo C6 e as brancas jogam D4, certo? E aí, de novo, aquela mesma ideia. Quando ele avança, a gente sempre está tomando esse peão, certo? E aí, o que pode muitas vezes acontecer é as brancas seguirem com bispo C4, gambitando o peão, querendo desenvolver rápido o bispo. Né? Eu esqueci de ligar a engine aqui, tá? Então, o que a gente faz? A gente pode muito bem desenvolver o nosso bispo, tá? Eu jogo assim, né, nessa posição. Aqui, o melhor lance para as brancas é C3. E aí, de novo, eu posso tomar, né? Entrando naquele mesmo gambito que eu falei para vocês lá no início, que eu vou ganhar o peão, mas ele vai desenvolver rápido. Eu não gosto de entrar nesse tipo de coisa. Então, o que eu faço? Eu também desenvolvo minhas peças, certo? E aqui, pessoal, é uma posição bem interessante, tá? Tem algumas opções que as brancas podem fazer aqui. Eu vou citar duas que são as principais, tá? Que é o adversário jogar E5 ou ele tomar aqui o peão. Em nenhuma dessas alternativas as pretas estão piores, tá? Só para avisar para vocês. Tudo tem uma resposta muito legal, tá? Então vamos primeiro para a que dá mais desconforto. A que dá mais desconforto é o E5, porque ameaça meu cavalo. E eu já adianto para vocês. Qualquer lance de cavalo tirando o cavalo é ruim. Não interessa qual seja o lance. Qualquer lance de cavalo aqui é ruim. Se eu tirar o cavalo pra cá é ruim. Se eu tirar o cavalo pra cá é péssimo, porque eu já tô entregando a peça. Se eu tirar o cavalo pra cá é ruim. Pra cá é ruim. E voltar aqui pra casa inicial é ruim também. Então o que a gente tem que fazer? D5. D5. Se ele tomar aqui, eu vou tomar o bispo dele, tá? Se ele tomar, vamos lá, ele tomou, eu vou tomar o bispo dele. Ele vai tomar e eu vou jogar torre G8 sem problema nenhum, certo? Aqui o lance principal. Roque. Não, não é o lance principal, deixa eu ver. Tá, agora ele tá dizendo que é rock. Tá. Então tá, o computador enlouqueceu por um segundo. Tá. Lance principal, rock. O que a gente joga? D3 aqui. Ah, não é o melhor lance, mas é um lance que consolida muito bem, né? Porque agora eu tô com um peão a duas casas da promoção e tô defendendo ele. Esse peão vai cair, não tem como ele segurar esse peão por muito tempo. Eu vou começar a atacar o rei dele, porque agora eu vou ter uma coluna aberta, né? O meu bispo tá apontando pro rei dele, meu outro bispo vai chegar. Eu vou simplesmente tirar minha dama, tirar meu bispo e rocar grande, certo? Então aqui as pretas não tem problemas graves, tá, pessoal? Então não se preocupe em entrar nessa posição, ok? Se você se sente desconfortável aqui nessa posição, entenda que não tem problema nenhum você entrar nessa posição. Inclusive as pretas estão melhores aqui, tá? Então não fique com medo desse tipo de posição, ok? Então, muitas das vezes, quando a gente joga D5, não é nem melhor o lance tomar o cavalo. O melhor lance para ele aqui é jogar bispo em B4. E aí eu jogo cavalo E4, defendendo meu cavalo, né? Agora pelo peão. E aí ele toma, eu jogo bispo B6 aqui, posição totalmente tranquila, tá? Então, o objetivo na abertura é a gente chegar no meu jogo tranquilo, tá? Então, quando o adversário ele tenta desequilibrar, jogando esses gambitos assim no começo, ele quer já sair da abertura ganho, tá? Que não foi o que aconteceu aqui, certo? Então, o nosso objetivo é entrar na posição ou melhor ou jogável. Nesse caso, a gente entra na posição totalmente jogável, não tem problema nenhum, certo, pessoal? Então, a gente já sabe bem como reagir contra o E5, certo? Não tem muitas dificuldades contra isso. E aí, tem o outro lance, que é um pouco menos incômodo, mas já é, que é ele tomar aqui o peão, C toma D4. Que aí você já pode pensar que é bem ruim, né? Porque ele tá ameaçando avançar um desses dois peões e minhas peças vão começar a sambar no meio do tabuleiro. Mas não é assim que funciona. Por quê? Porque o xadrez é justo. E aqui eu quero falar um pouco sobre o conceito com vocês, certo? Não tem por que você estar pior nessa posição se você não tiver feito nada de errado, né? O que foi que eu fiz de errado até agora? Vamos lá. Ele avançou o peão, dominando casas centrais, eu fiz o mesmo. Ele desenvolveu uma peça, eu desenvolvi uma peça. Ele avançou o peão, eu tomei, não tem nada de errado com isso. Ele desenvolveu o bispo,
Eu desenvolvi meu bispo. Ele avançou o peão, eu não quis tomar, porque eu tenho essa opção, eu posso não querer tomar. Eu desenvolvi uma peça, que é o melhor lance. E ele foi lá e tomou. Eu fiz alguma coisa de errado até agora? Não. Então não tem por que eu estar pior. Certo, pessoal? Esse é o conceito básico. Se você não fez nada de errado, não tem por que você estar pior. Qual é a resposta aqui? Bispo B4, cheque. Certo? E aí, as brancas têm duas opções aqui. Ou joga bispo D2, ou joga cavalo C3. E esses dois lances têm uma resposta bem básica, bem simples, que você vai conseguir chegar ou numa posição melhor, ou já na posição jogável, tá? O lance que é mais jogado, por exemplo, é o cavalo C3, certo? E aí você simplesmente vai jogar cavalo toma E4 e já tá ganhando um peão, tá? Só na brincadeira, ganhando um peão. Bom, ele não tem tempo de querer se aproveitar de algum tipo de cravada aqui, porque se ele jogar esse lance, eu vou jogar simplesmente D5, que estou ameaçando o bispo e defendendo meu cavalo, certo? E aí eu vou rocar já e não tem nenhum problema nessa posição, certo? Se ele tentar achar que tem um golpe aqui, né, por exemplo, toma, eu vou lá, tomo, e ele toma de dama, né, achando que quando eu retomar ele vai tomar de cavalo, ele vai estar totalmente enganado, porque o cavalo está cravado, né? Então sempre tem essa cravada para incomodar. Então, um lance como esse, dama E2, não funciona agora. Então, ele vai fazer o roque, agora ele quer trazer a torre. Só que, de novo, não dá tempo de eu fazer isso. Mas calma, não posso jogar D5 direto. Tá? Primeiro, eu vou tomar o cavalo, e aí sim eu jogo... Ele vai tomar de peão, e aí sim eu jogo D5, certo? Porque agora eu estou defendendo meu cavalo, não dá tempo dele se aproveitar de cravadas, e estou ameaçando o bispo, então ele vai ter que mexer o bispo, certo? E aí, quando ele mexe o bispo, eu vou fazer o roque. Outra coisa, não é bom você tomar esse tipo de peão, certo? Esse peão aqui que está caindo. Você vai perder a partida, tá? Antes você podia argumentar, eu não fiz nada de errado para estar perdido. Agora, quando você toma esse peão, né? Ao invés de jogar D5, você vai lá e toma o peão, você está completamente perdido. Tem dama E1, cheque, e vai cair seu cavalo. Acabou a partida, né? Peça a menos, já abandona, certo? Então não toma esse tipo de peão, tá? Você vai jogar D5, ele vai tirar o bispo, pode tirar para aí mesmo, eu vou rocar. Se ele tomar, eu tomo, cavalo G5, dama D5, e eu vou desenvolver aqui bem tranquilamente, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, né? Ele vai jogar torre E1, por exemplo, bispo F5, e tá uma posição totalmente jogável. Vou trazer minhas torres aqui para as colunas. Posição normal, não tenho o que reclamar dessa posição, tá, pessoal? E a segunda resposta que ele pode fazer quando a gente dá o cheque, é jogar bispo D2, que é um pouco mais simples. Basicamente, você vai trocar, ele vai tomar com cavalo de B, e você vai jogar D5 direto. De novo, se ele avançar aqui, ameaçando seu cavalo, que é um erro, você vai lá, toma o bispo dele, ele toma seu cavalo, você toma de dama. Ele pode querer tomar seu peão, mas de novo, a gente entrou numa posição completamente jogável. Vou fazer meu roque, vou desenvolver minhas peças, e tá tranquilo, eu não vou sair da abertura perdido, né? Que é o que geralmente acontece quando a gente não conhece essas linhas, certo? Então aqui vai entrar na posição completamente normal. Então quando a gente joga D5, o certo é tomar, a gente toma de cavalo, e aí segue uma posição normal, vou fazer o roque, né? Aqui o lance para ele é roque, eu faço o roque também, e tá na posição completamente normal, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Então a gente já sabe muito bem como a gente vai lidar contra esses gambitos, tá? Então só recapitulando aqui tudo que a gente viu. Então na abertura escocesa, o adversário joga D4, a gente toma, e aí, claro, ele pode tomar aqui, né, entrar na escocesa, né, ou ele pode jogar o lance bispo em C4, que já está querendo, né, entrar nas complicações. Aí você vai lá, vai jogar bispo C5, também é um lance natural. Ele vai jogar C3, que é o melhor lance, e a gente vai jogar cavalo F6. Você pode tomar também, né, o peão, mas vai entrar naquelas linhas que eu falei para você, de ele tem uma vantagem de desenvolvimento, né? E aqui ele tem duas opções principais, que é avançar o peão ou tomar. As duas a gente já sabe como é que vai responder, certo? E aí, essa aqui que tem mais opções, né? Ele toma, eu vou dar cheque, ele tem duas respostas, a gente já viu quais são a maneira de refutar isso, certo? E quando ele joga E5, a gente viu que não é bom mover o cavalo, a gente joga D5, a gente viu que não é boa essa tomada, né? Porque quando ele toma, eu tomo, ele joga esse, eu jogo torre G8, certo? E aí o lance para ele é roque, e a gente vai jogar D3 e vai entrar na posição bem legal, onde a gente vai ter uma coluna aberta, porque esse peão vai cair, tá? Lances como esse já são lances bem duvidosos, tá? Porque ele tá usando o bispo só para defender um peão, né? Então já deve ter erro aí, né? Então, a gente vai jogar esse lance e vai entrar na posição bem legal, tá? A gente vai tirar nosso bispo, vai tirar nossa dama, vai fazer o roque grande e tá super tranquilo aqui, tá, pessoal? Não tenho o que reclamar dessa posição,
certo? Então aqui pra ele o melhor lance não é nem tomar o cavalo, é tirar o bispo, como eu já disse, e aí a gente joga esse lance, ele vai tomar, a gente vai jogar o bispo em B6 e tá uma posição totalmente jogável, não tem problema nenhum, tá? Então, na verdade, esses gambites, pessoal, são mais para tentar te pegar na abertura. Mas se você conhecer bem as linhas, você vai conseguir escapar bem tranquilamente. Certo, pessoal? Então, basicamente, era esse o vídeo que eu queria trazer aqui com vocês, tá? Como a gente poderia reagir, como a gente poderia punir os erros do adversário. Trouxe algumas regrinhas, né, sobre aquela questão dos tempos, né? Você não trocar uma peça sua que fez muitos movimentos por uma peça do adversário que fez poucos, né? E trouxe algumas coisas sobre conceitos também, né? Aquela coisa da gente não se preocupar, porque a gente não tá fazendo nada de errado. A gente só se preocupa quando a gente faz alguma coisa de errado, né? Então, se você estiver jogando tudo certo, não tem por que você estar perdido, por exemplo, né? Então, é um conteúdo um pouco mais avançado, mas é bem legal, né? Pra gente aprender um pouco mais sobre aberturas. Tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E até a próxima, pessoal. Valeu!